Eduardo, meu filho estreante, né, dessa edição. Antes disso, quando já começa a me desestruturar. Quem fez a inscrição ainda não fez check-in. Está todo mundo zerado para poder receber o certificado. Muito legal lembrar de nós designers, o X, o design, é uma pauta nessa reunião. Muito obrigado, a ergonomia é muito importante para o usuário. Então esse também é um ponto novo nessa edição, que veio naturalmente. Né? De repente aparece, pode. Não, vai ter que dar um jeito, tem que colocar de qualquer jeito, não tem jeito. Aí conseguimos encaixar na grade. Então também tem essa novidade. Bom, gente, sem mais delongas, queria chamar o Eduardo Barbosa para ficar na frente. Lúcia. Agora é o momento família. Vamos embora. Tirar foto, não chora, cara, não chora. Bom, gente, a gente está aqui com muito orgulho. Eu sei que, enfim, né? É seu filho que está aqui, justo no evento que vocês organizam, mas assim, para a gente é muito orgulho ver o Eduardo aqui, porque ele trabalha desde pequenininho, eu vejo ele mexendo no Scratch, desde pequenininho ele respira o FreeSol e o Pinograph. Então, quem conhece a gente, a Bárbara, o Júlio, que sempre esteve no Pinograph, quando o FreeSol com a gente, me viu grávida do Eduardo. Me viu grávida da Lúcia, viu eles brigando, perderam já o Eduardo. Perderam não. Só, né? Esse não é uma verdade. Não é verdade, já me deixou desesperada. Assim, Isso é uma verdade. Mas só para quem não conhece a história, eu tenho um desses friçóis, o Eduardo vai ter um ano mais ou menos. A gente lá organizando no meio de uma época em que sempre o software livre estava muito presente. Então, assim, os eventos eram bem cheios, né? Então, eram eventos, depois da pandemia, acabou ficando um pouquinho mais difícil as pessoas se encontrarem presencialmente. E aí, uma vez o Cláudio, nem sei, Cláudio, você vai estar o quê? Graduando, Eu acho que nessa época. Mestrando, alguma coisa. Eu acho que era no começo do doutorado, coisa assim. Olha o tempo assim. E aí ele me deixou, eu falei assim, olha aí o Eduardo pra mim. De repente estou eu lá fazendo as coisas, quando eu vejo, cadê o Eduardo? Gente, imagina o coração de mãe, né? O seu filho de um ano e pouco sumido, não tem ideia de onde estava. E aí saiu todo mundo procurando o Eduardo, depois quase uma hora aparece Cláudio com ele, que foi passear, ver a borboleta, sei lá onde. Aí eu falo, até isso. Liberdade, gente. Liberdade. Mas assim, então a gente está com muito orgulho aqui de estar você, Eduardo. Espero que você realmente siga assim, o que você quiser ser. Tá? E se alguém reclamar dele, depois você vai comigo, tá bom? Então vamos estar Porque o cara vai dar conta chorando. Não, tem outro fator, né, do bebê no carrinho, e eu tô lá no FreeSol, mando as coisas. Ou seja, quem não organiza evento não tem noção das coisas que estouram. E eventos vocês não veem nada, a gente está o tempo todo circulando, tomando conta, vendo das coisas. Eu estava lá na loucura e de repente um amigo nosso deu uma mandada, vem cá, isso aqui você tem que ver isso aqui. Era lá na Leopoldina, né? Era o Tutu no começo, rindo pra menina e fazendo assim comigo. Aí ele voltava rindo pra menina, assim, cara, o FreeSol parou, todo mundo ficou em volta dando ar de medo. O garoto rindo pra caramba no meu momento. Que? Essas amigas, né? Então tem o FreeSol e o Pinograph, tanto Dudu e Lúcia, tem uma coisa muito misturada, porque foi uma coisa que literalmente a vida toda deles eles vivenciaram. Tem outra na Lapa, a gente jantando, né? Isso já era o Pinograph e eles onde a gente está jantando. Eles dormindo, então é um dos maiores retratos assim. Então bom, vamos anunciar, né? Então o Scratch básico. Scratch avançado para iniciantes, né? Com o Eduardo Barbosa.
Gente, uma salva de palmas, por favor. Ver outras pessoas, ou só conhecer o software livre, ou que já conhece o mundo e veio ver para poder entender mais sobre as coisas. Confesso que eu estou bastante nervoso, que é a minha primeira palestra da vida mesmo, então eu espero que vocês gostem. E também estou muito orgulhoso por finalmente conseguir juntar coragem para poder fazer isso, e é algo que eu considero que eu domino bastante. Eu me chamo Eduardo Barbosa e desde pequeno sempre fui muito apaixonado por jogos, principalmente por causa do meu pai, que ele sempre jogou do meu lado, então foi uma bastante inspiração. Tanto por causa que foi ele também que me deu o meu primeiro console da vida, que foi o Xbox 360. Mesmo ele querendo tanto assim que eu pegasse o PS3, ele tinha me dado essas coisas. E eu escolhi o Xbox 360. Até hoje ele fica com raiva de mim, por causa dessas coisas. Mas assim me ajudou bastante, que eu me identifiquei bastante com os jogos. E quando até meu pai me apresentou Scratch, eu me apaixonei em uma coisa um pouco diferente, que é programar eles. Eu vi que eu podia fazer aquilo que eu olhava na TV e controlava, eu ficava com o olho todo arregalado. Nossa, como é que alguém fez isso? E o Scratch é uma forma de entrada exatamente para isso. Mas afinal de contas, falei do Scratch, mas o que realmente ele é? O Scratch é um site criado pelo MIT que foca em ensinar programação para pessoas jovens, entre eu acho que 10 a 13 anos, de 10 a 13 anos, e ensina muito bem o básico e também lógica de programação muito boa. Ele usa uma linguagem muito simples, com palavras traduzidas por diversas línguas, tem diversas traduções, e ele é bem também muito intuitivo. Vocês vão ver. Acho que fica esse aqui. Mas afinal de contas, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender o básico. O básico do básico é para fazer o personagemzinho. Esse aqui que a gente vai usar. Personagemzinho andar. Só que de uma forma mais técnica. Eu vou explicar a diferença entre os blocos e como o programa entende o que a gente está fazendo. Para poder entrar no Scratch, você pode pesquisar o próprio Scratch, entrar no primeiro site que vai aparecer, ou digitar seu URL aqui, que é o scratch.mit.edu, que você vai entrar na tela inicial do Scratch. Vamos clicar nela. Agora, eu só deixo segurar o programa para mim. Clicando aqui, vocês vão aparecer nessa tela. Deixa eu colocar aí tela cheia. Aqui, como notícias do Scratch, eles falam sobre, a gente mais 3 notícias que aconteceram, como novos personagens, coisas que vão vir na próxima atualização, conserto de erros ou até novos blocos. Aqui é muito bem explicadinho, eu adoro isso. Vira e mexe tem algumas mensagens muito legais. Aqui do outro lado, quais são as suas novidades? Pessoas que você está seguindo, pessoas que você está acompanhando. Aqui ele diz projetos que a pessoa enviou, projetos que ela favoritou, entre diversas outras coisas. Aqui vai ser no que você realmente quer ouvir. Mas agora eu vou passar aqui para baixo, esse projeto de destaque. O Scratch, primeiramente, esses projetos não são simples. Pode aparecer um projeto assim no futuro, lógico, mas esses projetos não são simples. O Scratch, ele pega os jogos que tem maior like, maior gente entrando e jogando, e coloca aqui na frente para as pessoas verem. Então, essa partezinha, dá para ver? Essa partezinha aparece os jogos que estão tendo mais destaque no mês. Embaixo temos a mesma coisa, os estúdios em destaque. Depois eu vou explicar mais sobre os estúdios e tal. Mas são os estúdios que mais estão recebendo jogos e pessoas, elas aparecem aqui.
embaixo é uma área para as pessoas que acabaram de começar a ter uma oportunidade de seus jogos aparecerem. O Scratch dá uma vez por mês um tema de um tema aleatório, e os jogos que têm esse tema, eles colocam aqui. Nesse mês foi o tema Power Up. Então todos os jogos que tem a ver com Power Up, de pegar um item e ele melhorar, vão aparecer aqui. E normalmente é aqui que os seus jogos começam a crescer, porque são jogos pequenos que vão aparecendo e as pessoas clicam. Mas, tirando essa parte aqui, vamos aqui para cima. Primeiro temos o criar, que daqui a pouco a gente vai falar, que é onde a gente vai começar nossos projetos. Do lado temos o então, que é o explorar, que é o você clicar, você abre mais uma aba de jogos, que aqui é bem mais organizado, parecem mais jogos para você poder ver. E eles são separados em algumas categorias, como animações, que pessoas fazem animações de Scratch, são muito boas, as animações, tem um pessoal muito talentoso. A arte, que também está junto com animações, mas normalmente são artes, é focado mais no total de arte mesmo. Temos os jogos, que são jogos que a gente joga realmente, que é onde você vai controlar os seus personagens, você vai ver os jogos das pessoas, e temos até músicas. Tem pessoal que faz música no Scratch, e eu já vi umas músicas muito boas aqui. Vou dar um exemplo rápido, algo que ficou muito famoso há pouco tempo, chamado Sprung. Era um jogo simples, e ele foi feito 100% no Scratch. Ele estourou uma época, ele foi feito 100% no Scratch. E é um jogo focado em música. Então a pessoa teve um trabalho maluco para fazer isso e deu certo. Ficou muito tempo famoso. Mas chegando de lá, a gente tem aqui um botão chamado Ideias, que o Scratch disponibiliza um joguinho muito simples mesmo, que ele te dá um tema para você fazer um jogo. Bem simples, só para você ter uma ideiazinha básica. Aqui temos a barra de pesquisa, onde você pode pesquisar o que você quiser, jogos, pessoas, pode pesquisar temas para poder estudar, por exemplo, sei lá, cenário, uma coisa assim. Peraí, não vai estar em português. Mas vocês podem pesquisar, vai aparecer vários joguinhos bem legais com esse nome, projetos bem legais com esse nome. Esse aqui não teve, porque ninguém escolheu exatamente esse nome. Aqui do lado da barra de pesquisa, temos essa cartinha, que clicando nela, você vai ver nessa aba que vão ser a sua área de trabalho da sua conta. Pessoas que comentaram, responderam seus comentários, pessoas que comentaram no seu perfil, pessoas que começaram a te seguir. Por exemplo, tem essa pessoa que começou a me seguir, não sei quando que eu estou me seguindo, e outra pessoa que respondeu um comentário no meu. Que você já fez. E eles são separados em categorias. Os projetos compartilhados, que são aqueles projetos que está para o público, então qualquer um pode entrar e jogar qualquer um desses projetos que você faz. Temos os projetos não compartilhados, que são aqueles projetos que as pessoas não conseguem acessar, só a pessoa que tem a conta, que é a dona da conta, consegue acessar esse projeto. E são para você, quando você está ainda criando uma implementação do centro, você vai fazer uma atualização, ou está esperando uma data específica quando lançar ele. Embaixo, que agora eu vou falar dos estúdios, temos os seus estúdios. Eu não tenho estúdio, acho que até tipo uma época eu acabei apagando, que não tinha entrado na igreja. Mas os estúdios são o quê? Imagina que você e seus amigos, colegas, pessoas que estão trabalhando, querem fazer um jogo. Só que querem fazer vários jogos. Só que eles têm um tema muito parecido, têm alguma coisa em comum, e vocês querem documentar isso no lugar. Os estúdios são feitos para isso. Os estúdios você documenta seus jogos, qualquer pessoa criou, com o tema do estúdio, e eles vão estar salvo lá. Então, se você quer pesquisar, por exemplo, um estúdio focado em jogos plataforma, você pode procurar plataforma games e em estúdios.
Você vai para o estúdio que só tem jogos de plataforma. Então lá você é um prato cheio se você quer pesquisar algo certinho, algo específico e quer procurar jogos sobre isso. Temos todos os jogos que você já fez, vários jogos engraçados, são jogos muito legais, são os seus jogos. Mais embaixo temos os nossos projetos favoritados, temos os seus projetos favoritados, que são aqueles projetos que você quer se inspirar, que você não só gostou, desde o lugar mesmo, são projetos que todo mundo pode ver. Então, se vocês quiserem ver, ver qual é a inspiração da pessoa, você pode ver só os projetos favoritos. Vai estar toda a inspiração que a pessoa fez, onde ela faz ideias. Por exemplo, um trabalho. Mas agora não, eu só tenho que ver daqui mais embaixo. Aqui são as pessoas que você está seguindo, então pessoas que você quer acompanhar, mas embaixo tem pessoas que não te seguem. Aqui temos os comentários que fizeram o seu perfil, as pessoas que fizeram o seu perfil, e vieram lives mais de trabalho no projeto que eu fazer, que eu acho que está aqui. É esse projetinho, o primeiro projetinho que eu fiz, que eu estou muito orgulho dele, foi o primeiro projeto que eu peguei para finalizar no Splat. Ele me ajudou. Mas agora vamos para o que importa, né? Então eu estou falando, mas não cheguei no objetivo que eu quero, que é ensinar você a programar. Senão eu ficaria aqui horas falando sobre Scratch e você não vai aprender nada. Aí, clicando aqui nessa aba de criar, você vai abrir essa telinha. Você vai abrir essa telinha. A primeira coisa que vocês podem perceber é que está tudo em inglês. Se você colocou olhar para o lado, se vocês olharem para o lado, está para ali muito bem, está dali, mas está tudo escrito em inglês. Então como é que poderíamos mudar isso? Vamos vir aqui nas configurações, aqui em cima, apertar em línguas e descer. É só descer tudo, que bem aqui no meio você encontra português brasileiro. Então agora tudo foi traduzido para o português. Todos os blocos, tudo. E também, como eu disse antes, a gente não ia usar esse gatinho, a gente quer usar um outro personagem. E eu primeiro quero explicar como é que você faz isso. Aqui embaixo, bem no canto, dá pra ver? Tá. Bem no canto temos esse símbolo de gatinho. Aqui você pode adicionar todos os personagens que o Scratch tem. O Scratch tem diversos personagens, letras, ele já disponibiliza gratuitamente muita coisa. Isso é muito bom. Mas o que a gente vai usar vai ser esse aqui, que é o Besourinho, que é o mais fácil para o pessoal iniciante entender o que a gente está fazendo. E não quero me esquecer por esse aqui. Então é só clicar aqui embaixo que você consegue controlar qual você vai editar e apertar nessa lixeirinha aqui e apertar em cima. Pronto, o gatinho subiu. Aqui no Scratch nós temos os blocos que eu vou explicar. Temos os primeiros azulzinhos, que são os blocos de movimento, que são esses aqui, que são os blocos que vai fazer seu personagem movimentar. Uma coisa legal do Scratch é que se você clicar no bloco aqui na aba, ele testa automaticamente o que você está fazendo. Então toda vez que eu clicar nesse daqui, por exemplo, meu personagem está indo para frente. É bem legal. O próximo são os blocos de aparência, que são de acordo com, sei lá, balão de fala, que ele pode falar. É bem legalzinho fazer historinhas assim. Mudar a aparência dele, esse daqui não tem uma segunda aparência, mas outros personagens têm. Você pode mudar a aparência dele. Pode, sei lá, mudar o tamanho, a cor. É muito legalzinho ficar mexendo nisso. Mas embaixo temos o bloco de som. Acho que aqui não está fazendo som. Esses blocos foram. Você não ensaiou isso. Você não ensaiou isso. Vai sair pra cá, eu gostei disso. O som não. O som. O som tem que ligar lá.
Se botar o microfone aí, vai. Não, pode continuar, pode continuar. Mas aqui temos os sons, você não precisa mostrar não. Que aqui onde é que vai sair realmente o som do seu personagem. Tem o técnico vem ali, ó. Agora vai ter som. É. Agora o papai decidiu, tá bom. Agora vai ter som, é que eu acho que vou ter que adicionar aquele somzinho muito básico. Tá bem baixinho. Aumenta o canal. Aí, agora vai sair. Pronto, pai, agora tem som. Tá bom. Esse aqui tem um somzinho bem simples, que é um somzinho de esse som, eu não sei como é que eu poderia descrever esse som. Mas aqui você pode editar. Esse aqui você pode editar o tom do som, por exemplo. Vou clicar aqui algumas vezes. O som muda o tom, você pode mudar para o normal. Agora saindo dessa parte, que eu ensaiei com meu pai. Temos os eventos, que são os blocos que vão começar, você vai começar os seus projetos, qualquer coisa, você vai começar pelos eventos. Já vamos puxar um bloco que a gente vai ter que fazer, que é esse daqui, acho que não dá para ler. Não dá para ler muito bem. Vai estar escrito aqui, quando bandeirinha for clicada. Ctrl mais. Se apertar Ctrl mais aí não dá zoom não? Ctrl mais. Aí, ó. Dá lá, tá bom, olha lá. Pai do céu também. Aí, ó. Fica melhor. Aqui, ó. Quando dá pra ler, gente? Dá. É quando a bandeirinha for clicada. O que acontece? Imagina que embaixo desses blocos, todos os outros blocos que a gente colocar vão estar dormindo. Então eles não vão fazer nada, porque eles estão dormindo. Eles só vão acordar se você clicar nessa bandeirinha. Então tudo que tiver aqui embaixo, como não tem nada embaixo ainda, não vai acontecer nada. Quando eu clicar aqui, tudo que tiver aqui embaixo vai acordar e eles vão fazer o que você pediu. E caso você queira parar, é só clicar no botão do lado aqui de pare, que é essa plaquinha vermelha, que é o botão de pare. E eu considero esse bloco como o coração dos prédios. Todo projeto vai começar com isso. Provavelmente todo projeto vai terminar com esse bloco. Esse bloco é muito importante, tanto esse quanto o bloco de evento, só que a gente não vai usar. Mais embaixo temos os blocos de controle, que é onde você vai manusear exatamente, a maioria que você vai manusear exatamente o que tiver aqui embaixo. Então temos condições, que a gente também já vai... Temos condições, temos repetição, temos diversas coisas para a gente poder fazer. Esses dois blocos aqui, de sempre, então, eu considero como esse daqui é o coração dos prédios, a gente precisa por onde o sistema flui, que é o centro disso daqui. Eu chamo o bloco de sempre, o bloco de então, como as veias e as artérias do spread. Você é a mente, esse bloco é o seu coração, o que você vai precisar para poder fazer o projeto, e por onde ele vai fluir vão ser nesses outros dois blocos, mas a gente vai mexer aqui só depois. Sim, estou deixando a ansiedade. Logo abaixo temos os sensores, que é onde você vai encaixar aqui nos controles, qualquer outro lugar. É aqui que é onde é que você vai dizer quais são as condições que a gente vai fazer. Agora aqui para baixo, que a gente não vai usar, que são os operadores. Aqui é a parte matemática que você vai fazer, tipo números aleatórios, contas até adição, subtração, qualquer coisinha. Você vai fazer isso, você vai usar a matemática aqui. Temos as variáveis, que são valores na memória que você pode utilizar para outras coisas. Vai estar rindo porque eu errei muito nesses valores na memória. Eu toda hora esqueci essa palavra. E você pode utilizar para diversas coisas. Aqui embaixo temos meus blocos, eu não tenho um bloco. É que a parte mais profissional mesmo, você vai criar seu próprio bloco no Scratch. É algo bem difícil de se mexer, mas
em projetos mais profissionais mesmo, o Scratch aqui é o essencial. Você precisa saber disso daqui. Nem eu sei tão bem isso aqui. Mas agora vamos voltar. Agora, Eduardo, você enrolou pra caraca, pelo amor de Deus, começa isso que eu quero aprender a fazer o meu besourinho andar. Não aguento mais você enchendo linguiça. Eu vou ficar meio triste que eu tava gostando de falar bastante de Scratch, mas eu vou fazer o que você pediu. Como é que poderíamos fazer o nosso personagem andar? Nós temos, além do evento, que a gente vai primeiro usar a bandeirinha, que a gente já separou, a gente vai usar esse outro bloco, mova 10 passos. Que, ao encaixar aqui embaixo, todo bloco você tem que encaixar embaixo, ou dentro, ou qualquer coisa assim. Ele é bem intuitivo, porque são blocos de encaixe. E toda vez que você clicar, o nosso bonequinho vai lá pra frente, tá vendo? Ele está se deslocando pra frente. Algo bem simples. Mas, por exemplo, Eduardo, ok, legal, mas eu queria que no início ele voltasse para cá e eu não queria ficar clicando também nessa bandeira toda hora para fazer ele andar. Ah, tem um jeito de consertar isso. Por exemplo, eu quero que ele fique bem no meio da tela. Eu quero que ele inicie no meio da tela. A gente primeiro pode tirar isso daqui, que a gente não vai mais usar a bandeirinha para ele andar. E vamos usar esse bloco, ou esse outro bloco. Vá para X, 0 e Y0. Esse aqui é o centro da tela. Então, não importa onde a gente colocar nosso personagem, sei lá, colocar ele aqui. Ele teleportou para lá, não sei porquê. Mas toda vez que eu clicar aqui, ele vai exatamente para o meio. Perdão. E vindo aqui eventos para a gente fazer uma outra condição dele andar. Que seria essa aqui. Quando esse evento de dados, quando a tecla espaço for pressionada. Então agora temos um jogo bem simples. A gente tem uma base de jogo que ele vai começar no meio, todo time apertar espaço, nosso personagem anda. Mas isso aqui tá chato, vocês concordam comigo? Isso aqui tá chato, né? Só o personagem anda pra frente, ele volta pro meio, ele anda pra frente, volta pro meio. Isso aqui é bem chato. Então eu vou aqui te ensinar como fazer para o personagem andar com as duas direções. Mas antes a gente precisa do meu auxílio, que seria as aluninhas que eu tenho, que é nesse projetinho aqui. E para. Você colocou como? Que eu dei Ctrl mais antes dessa tela. A gente quer te passar para iniciante, vamos começar a aula. Para a gente entender, a gente tem que entender o que significa o bloco mova 10 passos. O bloco mova 10 passos, ele sempre vai andar para a direção do ângulo do nosso personagem. Nosso personagem está no ângulo de 90 graus, então se eu apertar isso aqui, ele vai para 90 graus. Aqui embaixo vocês conseguem ver qual tecla eu estou apertando. E para você fazer ele para as outras direções, você tem que rotacionar ele. Então agora, para ir para cima, eu faço ele para o ângulo 0, para baixo o ângulo de 180 e para o outro lado o ângulo de menos 90. Porque do 0 para cá é negativo e do 0 para lá é positivo. Então a gente tem um movimento de 360 graus, mas temos um movimento de 360 graus. Agora voltando para o Scratch. Meu Deus, está realmente muito pequeno. Vou dar um zoom aqui. Como é que poderíamos fazer isso? Primeiro a gente vai duplicar, apertando o botão direito aqui, a gente duplica 3 vezes isso daqui para ficar 4. Mas ainda não vai adiantar de nada, todos são espaço e todos fazem a mesma ação. A única coisa que vai acontecer é vai somar a ação, então ele está andando bem mais longe. Então, vocês conseguem ver aqui, peraí, tem aqui tem uma setinha. Essa setinha, ao ser clicada, você pode falar qual tecla do teclado a gente vai usar. A gente vai usar acima, deixa eu colocar aqui, ó. Eu gosto de deixar tudo organizadinho, desculpa. Deixar isso aqui de baixo. Cima, baixo, esquerda e direita. Direita, esquerda. Mas da mesma forma, como eu ainda não rotacionei ele, não importa qual tecla a gente clique, ele vai andar para frente.
Como é que podemos fazer ele rotacionar? Vindo aqui nos blocos de movimento. Nos blocos de movimento a gente tem exatamente esse bloco aqui embaixo, a ponte para a direção e a direção que a gente quer. A gente coloca aqui em cada um. Desculpa, esse mouse é diferente, ele é muito mais sensível do que eu uso normalmente. E vamos fazer ele rotacionar. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver essa seta. Essa seta é exatamente para onde o nosso personagem está olhando. Então, se a gente vem para cima, a gente pega essa seta e faz ela apontar para cima. Se a gente quer, por exemplo, descer para baixo, a gente pega essa seta e apontar para baixo. Se a gente quer que ele vá para a direita, acho que é assim. Se ele vai para a direita, você aponta para cá e para a esquerda, aponta para lá. Mas tem uma outra coisa que a gente pede. Se a gente fizer realmente isso, o nosso personagem vai estar todo bugado, tá vendo? Da forma que ele está andando. Ele não está andando realmente. Por quê? A gente precisa de uma ordem. No Scratch a gente sempre precisa seguir uma ordem certa. Então, o que o programa entende aqui? Vamos pegar o de cima como exemplo. Ele vai ler nesta ordem. Ele primeiro vai mover 10 passos e depois apontar para a direção que a gente quer que ele faça. Só que a gente não quer isso. Ele quer que a gente aponte para uma direção e depois ande para aquela direção. Então é muito simples. É só você pegar o bloco aqui embaixo e colocar aqui em cima. Ele vai fazer isso com todos. E agora temos uma movimentação de 360 graus. E eu errei, desculpa gente, eu errei esquerda e direita. Sabe que está com uma coisa errada. Já sabia a proporção. Então agora a gente tem uma movimentação de 360 graus. O nosso personagem anda para todos os lados. E também tem uma curiosidade. Mas uma coisinha que a gente pode mexer aqui. Toda vez que a gente iniciar aqui, nosso personagem vai bem nosso personagem vai pro meio. Só que qualquer ângulo que a gente vai, ele vai acabar aparecendo no ângulo que a gente escolheu. Como é que poderia mudar isso? Colocando aqui na frente uma ponte para a direção do meu grau. Então não importa a direção que a gente esteja, o lugar, para onde que a gente esteja apontando para o lugar, ele vai aparecer no meio, apontado para a direita. Ele vai sempre aparecer assim. Mas Eduardo, uma coisa, eu queria fazer uma forma que eu não precise de uma ordem e que também seja e que também eu consiga mexer no boneco sem precisar rotacionar ele. E eu posso te falar, existe um jeito. Vamos pegar primeiro aqui na olhinha antes de mostrar. Vindo aqui para a nossa próxima aba. A gente vai ter que agora entender o conceito de eixo. O eixo X significa esquerda e direita. 0 é o meio. Para a direita, o X fica positivo, para a esquerda, o X fica negativo. Então a gente vai usar isso exatamente para nosso projeto. Mesma coisa para o Y. Y significa cima e baixo. O 0 é o centro, para cima é Y positivo e para baixo Y negativo. E olha uma diferença prática. Esse daqui é o que a gente vai programar. Ele não necessita virar. Vocês percebem? Só que o de baixo é o que a gente acabou de programar. Ele precisa virar. Como é que podemos fazer isso? Então agora a gente vai voltar de novo e espera. Deixa eu zoomar aqui. Pronto, meu, você está zoomando. Qualquer coisa lá aberta. Nossa, eu vou precisar da azul, se não faz muito de qualquer coisa. Então, aqui, a gente vai precisar mudar isso aqui. Como é que a gente pode mudar, ao invés de passos, a gente mudar o eixo? Tu pensa nisso? Primeiro a gente vai tirar isso daqui, lógico, a gente não vai usar, porque a gente não vai mais usar. Eu tiro esse. Vou salvar e atualizar a página. Acho que a gente está com esse erro de
agarrar ele das mãos, às vezes agarra ele me agarra do nada. Tá vendo? Eu estou usando todos os pets que ele já me ama. Pergunta pro Júlio Neves como é que faz isso. Só E- Júlio. E temos um modo exatamente para preencher os eixos, que é o adicione a x, a gente vai pegar 2, porque são 2 eixos de x, e adicione a y, porque são 2 eixos de y. Como a gente tinha visto na aulinha, o eixo y é para cima e positivo para cima, então a gente não precisa mudar isso aqui. E o eixo y para baixo é negativo, então a gente só vê aqui no final, clicando aqui a gente pode mudar o número e a gente só coloca o negativo. Então agora a gente tem cima e baixo. É a mesma coisa para direita e esquerda. Direita vai continuar positivo e esquerda a gente puxa para lá e coloca negativo. Agora a gente consegue se mexer para todos os lados. Não importa qual seja. E ainda mais, a gente consertou um problema que foi dito que eu disse antes. Agora a gente não precisa de uma ordem para rotacionar. Porque ao invés de ele estar se mexendo para o ângulo, ele está se mexendo. Ele está se mexendo pelo. Ai, peraí, esqueci o nome, tem. Só lembrar o nome. Pelo eixo. Meu Deus. Discutido. É uma ida e volta, ida e volta. E então. Perdão. E a gente está mexendo nos eixos, então a gente não precisa de uma ordem para onde a gente está se movendo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil. Vou pegar esse daqui, que é a direção para cima, vou botar para cima aqui embaixo, e por exemplo, colocar para a direita aqui em cima. Tá vendo? Que é a ordem diferente. Eu fazia agora o contrário. Fiz aqui para cima, fiz aqui em cima, fiz aqui embaixo. Agora o nosso boneco não anda de uma forma estranha. Ele vai continuar da mesma forma, não importa a ordem que a gente está fazendo. Porque a gente não está mais mexendo na direção que está apontando, sim no eixo. Mas Eduardo, ok, tá legal, tá muito bacana, e isso eu tô gostando, espero que vocês estejam gostando, aliás. Eu tô gostando bastante, mas pô, tem um errinho que tá me chateando bastante. Toda vez que eu seguro o botão, meu personagem dá uma travada estranha. E também, eu não sei se eles consertaram isso da última vez que eu jogava. Se você coloca um número muito grande, por exemplo, para a direita, parece que o personagem teleporta, tá vendo? E uma forma de poder colocar números grandes e não teleportar, se toda vez que eu clicasse, ele fosse automaticamente, sem dar essa travadinha. Claro que tem um jeito, sempre tem um jeito batudo. Então vamos voltar para a aulinha, que está bacana por causa E vamos para a próxima. Eu não executou o que a gente fez. E se o olho estiver aberto, ele não executou. 2 minutos? Você só tem 2 minutos. 2 minutos? 20. Ai, que susto. Também? Vontade é essa. Vai, segue. Ai, Infartou. Um aqui é o que a gente acabou de programar. Tá vendo como é que o programa enxerga? Ele dá uma olhadinha rápida, ele dá uma olhadinha rápida, fecha o olho, depois abre. Essa é a diferença. O programa enxerga assim o que a gente acabou de fazer. O que a gente vai fazer é o programa enxergar assim. Importa. Peraí, perdão. É tua mãe. Perdão. Tá vendo que o olhinho tá aberto? Tá vendo o olhinho fechado? Esse ele representa esse bonequinho que tá com o número aqui. Toda vez que eu clicar, presta atenção no olhinho. Toda vez que eu clicar, ele dá uma leve piscada antes de ele abrir completamente. É assim que o programa entende o que a gente está fazendo. Ele, com os blocos que a gente acabou de aprender a fazer. Então ele tem um delayzinho para ele entender quanto que ele está segurando e quanto que a gente está realmente apertando. O que eu vou ensinar
é fazer isso sem ter esse delay, que é o exemplo desse olhinho 2 com o personagem 2. Não importa o momento que eu clique, ele já abre o olho automaticamente e fica. Entendeu? Engenheira. Mas para isso, a gente vai ter que descartar tudo que a gente fez até agora. Tirando. Me agarrou de novo, tá gostando dos pés, não. Aí o bloco agarrou e me quebrou. Aí veio jogar tudo isso daqui fora. Ah, mas por quê? Porque a gente não vai precisar mais. A gente vai usar tudo deixando do bloco. Usando finalmente os controles, que são as veias e as artérias. Por isso que eu falo, é sempre muito importante usar esses blocos. A gente vai separar o centro e o si, isso é alguma coisa, então. A gente vai colocar aqui dentro e vamos fazer do mesmo jeito. A gente vai duplicar 3 vezes, tá vendo? Agora temos 4. E tenha certeza que não tenha um dentro do outro, como assim, ó, por exemplo. Esteja sempre um debaixo do outro. E também tem que estar dentro do centro. Por quê? Olha o que o centro faz. Digamos que eu quero que ele faça uma ação. Eu quero que ele ande infinitamente. Se você colocar ele aqui dentro do centro, ele vai fazer isso. Toda vez que ele iniciar, ele vai para sempre andar para frente. Aqui tem uma bola e para sempre ele vai andar para frente. Não importa o que aconteça. Só que isso aqui dá uma condição quando algo for acontecer. Esse sim, então, dá uma condição. Então ele não vai sempre acontecer, ele só vai acontecer se o que tiver aqui dentro acontecer. Se a gente tivesse colocado aqui o si sem nada, o que aconteceria? Só no momento que a gente clicasse que o programa iria executar isso aqui. No milésimo seguinte, no frame seguinte, na verdade, ele pararia de executar essa parte. Por quê? Porque não está dentro do centro. O centro vai fazer o programa entender toda hora isso aqui. Então o centro é muito importante. E como é que a gente pode fazer uma ação sem encaixar esse bloco aqui não encaixa? Parece que serve os sensores. Os sensores têm um bloco que simplesmente deixa esse daqui no chão, ele faz exatamente a mesma coisa. Que é esse? Tecla, espaço, pressionar. A gente vai colocar em cada um aqui dentro. Se colocar aqui, ele encaixa. Tudo bonitinho. E clicando aqui a gente pode mudar. A gente coloca acima, baixo, direita e esquerda. Quando ainda não acontece nada, como a gente programou. E agora a gente tem que se preocupar com uma coisa nova. Que é de tudo que a gente tem que programar. Quando a gente está colocado aqui para cima, vai ter que ficar aqui dentro. Ele não pode ficar em outra área, senão o programa não entende. E vamos usar o mesmo bloco que a gente usou. Que era o X para a esquerda e direita. Dessa vez eu comi, vai para cá. E Y para cima e baixo. E agora temos exatamente o que eu dei a proposta. Ele anda para todos os lados sem dar aquela travada. É uma coisa tão simples e que eu vi tanta pouca gente falando, procurei em fórum, eu descobri sozinho, eu tinha procurado no fórum, no Reddit, no YouTube até, e não achei gente falando sobre isso tão facilmente. Pessoas que falavam, sei lá, britânico, falavam inglês, algumas outras línguas, e eu não achei brasileiro falando exatamente disso. E esse também tem outra regra, que não importa a ordem que a gente coloque, a direção vai acontecer. Ela vai estar certinha, porque a gente está usando os alunos. Então, coloquei intercalado o aluno outra vez. Aqui a esquerda para cá, direita para cima, para baixo, para cima. Epa, para cima. Pra cima meio bêbado. Para cima meio bêbado. Agora ele está andando. Ele falou para cima meio bêbado, mas se você colocar o para cima meio bêbado, por causa que ele está no ângulo, ele vai andar para frente, mesmo ele está meio bêbado assim, está meio tortinho.
ele vai andar pra cima, porque a gente usou o próprio eixo. Mas, da parte do squat agora, foi só isso. Eu espero que vocês tenham realmente gostado da minha aulinha, de como eu expliquei, mas ainda não acabou tudo. A gente vai voltar para o slide para ter algumas coisinhas para poder falar. Eu sabia que ia estar assim. Next. E não, tô certinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado do squat, como é que ele é feito. É bem intuitivo o squat. Eu adoro isso, que você pega, qualquer pessoa consegue entender isso daqui. Dependendo de quem explica, para qualquer pessoa consegue entender. Mas temos que falar mais algumas coisinhas. Primeiramente, o MIT ele deu uma outra proposta. Depois de ter feito o SPET, eles deram uma outra proposta. Eles queriam fazer com pessoas mais novas ainda um negócio para poder fazer a programação básica. Eles iam bem mais limitado que o SPET. O SPET já é bem limitado, mas é 1000 vezes mais limitado que o SPET, chamado SPET Júnior. Eles pensaram, o que poderia ser mais intuitivo do que palavras escritas? Fácil. Imagens. Então o SPET Júnior, ele é 100% feito com imagens. Ele vai. A gente fica aqui, vai ver a aba do SPET Júnior, e aqui a gente consegue ver. São imagens, tipo o bloco de bandeira, o bloco de mostrar personagens e dele andar. Então é bem mais intuitivo. Mas com certeza é bem mais limitado do que o SPET normal, principalmente porque isso aqui é para crianças de 6 a 8 anos. Então uma programação para crianças de 6 a 8 anos. Mas, para quem está realmente interessado no SPET, quer aprender, umas pessoas que ensinam bem e até coisas um pouco mais avançadas, eu tenho uns canais de YouTube que são muito bons, na verdade, para isso. De 3 países diferentes, que é muito difícil achar brasileiro que sabe. Não porque a gente não sabe falar, mas é muito difícil achar informação boa brasileira, principalmente por causa do SPET, infelizmente. Exatamente por isso que eu estou aqui. Exatamente por isso que eu estou aqui. Mas eu achei um brasileiro muito bom chamado Joffre. Que o foco dele não é o SPET, que ele trocou o nome, mas a gente não dele era Joffre. Mas ele tem vários projetinhos que ele já fez bem legal com o SPET. Ele já programou o SPET dentro do SPET e ele explicou uma lógica disso. É muito legal. Ele já fez uma IA dentro do SPET. Ele é muito bom fazendo isso. Jogos 3D e tal, jogos controlados pelo corpo. Então uma pessoa que sabe realmente muito bem do SPET brasileiro. Vai voltando aqui. Temos ainda outros 2 canais que são pessoas tão boas no SPET quanto ele. Que é o TechCoder. Desculpa. Perdão, cansei o braço do meu pai. Que é o TechCoder, que é um indiano, ele fala inglês, então todos os vídeos dele são em inglês. Que ele faz jogos em 3D no SPET, ele tem vários projetos com jogos em 3D, jogos muito bem feitos. Ele explica a lógica de blocos que não existem no SPET, que você pode fazer no próprio SPET, tipo o bloco de, sabe aquela coisinha vermelha que você clica para os blocos dormirem? Então, ele explica o jeito de uma programação após isso. Ele explica nesse vídeo, é algo muito legal e ele é focado em sim em aulas. Ele explica melhor. O Joffre é mais um cara que se faz desafios e ele explica um pouco a lógica. Esse não, ele se foca em aulas muito bem feitas. Ele já tentou em bastante projetos. Principalmente no meu último que eu usei exatamente esse vídeo, por exemplo. Voltando. E temos aqui chamam ele dos caras do cara que mais sabe programar bem no SPET. E ele tem um canal no YouTube, esse é muito bom. Ele é muito bom no SPET, programando. Ele domina completamente a interface. Tanto que ele faz game jam no SPET. O que é uma game jam? Você dá um tema de jogo, coisa assim. E as pessoas vão fazer jogos com aquele tema. E o melhor jogo com aquele tema ganha. Ele também, esse canal, eu acho que esse não é focado nas aulas, mas nos projetos que ele faz, como as game jams, principalmente, mas ele tem
Mas aqui a gente tem a tabelinha dele, que ele ensina do básico, que eu estou ensinando agora, que é o básico, até o mais avançado do Scratch. É pago, lógico, mas, cara, o trabalho dele, que eu vi pessoas que foram alunas dele, que eu pesquisei, dominam completamente o Scratch hoje em dia. Então, é um cara que ama muito o Scratch. A vida dele, ele se empenha nisso. Um exemplo mais claro. Você que já conhece o Scratch, já é muito bom no Scratch, sei lá, quer postar seus jogos, quer ter mais liberdade de fazer algumas coisas, tem duas extensões muito boas para vocês. Que é o Double Warp, que ele é focado, que ele adiciona 112 extensões no Scratch. Eu acho que está errado esse número. Eu devo ter errado na hora da conta, muito provavelmente. Mas ele é mais focado em otimização dos jogos. Por exemplo, vou entrar na página inicial dele. Ele vai abrir essa página, que aqui embaixo você pode colocar uma URL de qualquer jogo no Scratch. Ele vai pegar esse jogo e vai otimizar. O que é otimizar? Ele vai deixar mais leve. Então, computadores mais fracos, computadores mais fracos, vão conseguir jogar jogos mais pesados à frente do Scratch. E além disso, o Warp é muito bom, eu tive há pouco tempo, muito pouco tempo, clicando aqui em arquivos e vindo aqui exportar projeto, você pode exportar um projeto seu do Scratch e colocar em qualquer lugar, como o GitHub, como o itch.io. Você pode colocar seu projeto para outras pessoas fora do Scratch, que não querem jogar. Eu acho que eu tenho um projeto lançado, mas por causa de um trabalho da escola, que é dividido para lançar um. Depois não vai dar tempo para mostrar. Mas, você poder colocar um projeto para fora do Scratch é algo muito legal, que a comunidade fez, não foi o Edit, foi a comunidade que fez esse site. Então, cara, uma comunidade muito linda. Mas aqui, para você que quer focar realmente em ter mais poder no Scratch, ter mais coisas que você pode modificar, eu recomendo o Penguin Mod, que é só você tem todas as extensões, mas você pode criar suas próprias e exportar elas. A interface é bem parecida com o Scratch, você pode criar aqui, parece um Penguin. E no Scratch já tem. Segundos, tá? E no Scratch, vindo aqui, vamos para o Scratch, a gente tem este bloco aqui, que são as extensões, são novas coisas que você pode adicionar no Scratch. Tipo, a gente pode adicionar esse Make que meu pai me deu, eu adorei mexer um pouquinho com isso, não mexi tanto quanto eu deveria, mas você pode conectar isso daqui no seu PC e ele controla o jogo do Scratch a partir disso daqui. É bem legal, muito legal mesmo. E o Penguin Mod adiciona mais. Vindo aqui no Penguin Mod, apertando aqui, adiciona muito mais extensões. Enquanto o Scratch você tem, sei lá, acho que 13, o Penguin Mod tem diversos. Eu acho que tem JavaScript aqui para você ter. O pessoal da comunidade colocou um sistema de JavaScript. Então, cara, o pessoal que realmente ama o Scratch quer e coloca isso para a vida, e é muito bom. Eu vi um projeto assim que começou com uma ideia tão simples. Quero fazer crianças conseguirem programar. E ficou isso. Confesso que ainda estou meio nervoso por ter apresentado para o Scratch principalmente. Fez uma boa parte da minha vida, tanto antes de eu conhecer meus amigos quanto depois. Então até hoje eu vira e mexe, faço projeto no Scratch. Leonardo sabe mais, por causa que ele foi a época que eu pirei no Scratch, foi a época que eu era amigo dele. Então toda hora eu tinha um projeto no Scratch, toda hora eu tinha uma ideia nova, toda hora eu tinha tanta coisa para poder fazer no Scratch, que eu tinha a liberdade de fazer isso a qualquer momento. Eu não precisava pagar para o programa, não precisava fazer nada, não. Eu abria um site e fazia. É algo tão gratificante que deveria ser fácil, deveria ser algo que deveria ser fácil. Outras coisas deveriam ser tão fáceis quanto isso. Foi exatamente isso que eu estou aqui no FreeSol, por causa do software livre. Eu adoro isso. Essa ideia de você ter algo que qualquer um pode acessar a qualquer momento, não importa de onde ela seja. E tem uma comunidade tão grande quanto o Scratch. O Scratch tem uma comunidade grande. Eu estou me emocionando, desculpa.
E ainda mais eu quero agradecer muito mais os meus pais por até hoje estar me apoiando. Hoje eu estou no ensino médio focado em programação de jogos, exatamente por causa que meu pai me mostrou esse mundo. Eu coloquei a prova que eu gostava disso daqui. E cara, além do Scratch ter me ajudado bastante, meus pais me apoiaram em todo momento, toda ideia que eu queria fazer, toda coisinha que eu chegava para eles e falava, nossa, eu tô com uma dificuldade, nossa. E cara, eles vieram, me abraçaram, falaram que eu sou futuro e hoje eu tô conseguindo uma linguagem de programação bem maior. Então eu espero que o Scratch abra portas para pessoas que estejam começando. Eu espero que o Scratch tenha um peso tão forte quanto ele tem para mim. Eu tenho um carinho absurdo. Não é à toa que eu fiz um projeto no Scratch que documenta tudo que eu aprendi. Mas se eu vou ficar falando muito, minha palestra já está acabando. Eu acho que vocês têm algumas perguntas. Então muito obrigado de novo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa que eu fiz e não entendeu? Eu tenho. Vai lá, vai lá. É que ela falou primeiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Vicky. Obrigada pela apresentação. Essa primeira apresentação foi muito boa. Parabéns. Eu sou muito entusiasta das partes também. Eu não queria fazer uma dúvida, não é uma pergunta, na verdade, é mais um comentário. Para quem tiver filho, tiver criança pequena em casa, hoje em dia é difícil as crianças terem acesso ao computador, né? Mais smartphone. E o Scratch Junior ele tem aplicativo também para você baixar e dá para fazer pelo celular. Então, assim, se vocês quiserem testar, não fizeram nada no Scratch, baixa ele rapidinho, dá para fazer um jogo. Não é tão bom para fazer jogo pelo celular, tem que jogo real. Mas é muito legal para as crianças fazerem videozinhos de coisas que apertam. Cara, é muito legal. Deixem essas crianças, peço de vocês brincarem com o Scratch Junior. Acho que é um caminho muito legal de você ter isso na infância. E era só esse comentário que eu queria fazer e agradecer a palestra. Muito obrigado. Fazer alguma dúvida? Não, só quero perguntar se você já fez algum jogo aí que você exportou para celular ou para computador e se você já comercializou, já colocou na Steam, por exemplo, se dá para colocar ou não. Você ganhar uma grana. O zoeiro, como eu mostrei, que foi para quem já tinha feito esse jogo. Então não julguem qual que é o nome do jogo, que eu fiz mais para me divertir e para mim. Eu queria programar para ter graça, eu gosto de programar coisas que eu realmente acho engraçado na época. Então, temos esse projeto, que é um projeto que eu recomendaria, esse aqui no meu perfil, Eduardo Mendes Paz, eu recomendaria vocês verem, mas o projeto que eu enviei foi esse daqui. É um projeto muito bobo, eu tenho um pouco de vergonha desse projeto, mas ele não deixou de ser um projeto importante principalmente por causa dessa contabilidade. Eu postei, eu acho que está como no Itch.io. Eu posso te mandar depois a minha conta no Itch.io para você ver que eu mandei lá no Itch.io, tá lá. E, ter conseguido colocar esse jogo lá foi muito divertido, porque foi muito engraçado fazer esse jogo. Principalmente que foi uma ideia do Leonardo. Ele tinha falado, me duvidou fazer um joguinho besta desse. Eu falei, cara, isso eu vou fazer. Deu na minha cabeça e eu fiz. Eu consegui fazer. E o projeto não tem grande. Muito menor do que o que está em destaque, que eu até comecei a ver, que está bem explicadinho. Ele é 100% feito para qualquer pessoa que entrar e entender o que tá acontecendo, que é a minha biblioteca de itens. Eu tenho um carinho absurdo por essa biblioteca de itens, então um dia eu acho que eu posso voltar e adicionar algumas coisinhas. Eu tenho ainda, eu estou vendo se eu ainda vou fazer isso. Mas próxima pergunta, alguém fez outra pergunta, né? Oi, tudo bom? Sou Larissa. Agradecer pela palestra, parabéns novamente. É revigorante ver a juventude muito animada e empolgada com o desenvolvimento, né, com programação. Eu já conheci o Scratch, mas eu nunca tinha mexido, na verdade. E aí, recentemente, eu tenho pensado muito na educação popular para ensinar a juventude a programar e a se apropriar dessas tecnologias. E aí você comentou sobre você fez uma documentação sobre o Scratch, e aí
são os projetos, são as coisas que eu sei fazer. Por exemplo, posso mostrar aqui rapidinho, pode gravar um pouquinho. São projetos bem simples e está tudo muito bem explicado. Por exemplo, eu fiz um projetozinho de arma que ele atira, onde você consegue controlar seu personagem tanto no WSD quanto nas setinhas. Só que de uma outra forma matemática, se eu olhar aqui dentro do código, está de uma forma mais matemática, então o programa entende mais limpo, não pesa tanto assim no programa. Temos pulos, essas coisas, são diversas outras coisinhas. Se vocês olharem dentro do projeto, que vocês podem ver dentro do projeto, clicando aqui, vem interior, ele tá todo separadinho, tem até hitbox que eu aprendi a fazer também, e principalmente esse número aqui, que, cara, foi um trabalho para eu entender isso daqui. E a série... Para acessar todos esses projetos que você coloca disponível, a gente consegue acessar esse interior. Sim, consegue. Qualquer um pode acessar essa interface. Qualquer um pode vir aqui e fazer... Deixa eu abrir aqui. Qualquer um pode vir aqui e fazer, não aparece aqui no seu dano, mas aparece aqui em remix. Remix seria você pegar o projeto de uma pessoa que vai aparecer ali, naquele campo, e você editar da sua forma e enviar para a comunidade dessa pessoa. Então vai ficar ali um cantinho quando uma pessoa descer, remix no seu jogo, que ele modificou alguma coisa. E é sempre muito legal. Meu sonho é ter um projeto remixado realmente. Mas é isso. E aí tem como também fazer alguma espécie de passo a passo, porque como você mostrou, ele já está bem pronto, né? Como você fez. Dá. É porque minha biblioteca de itens eu coloquei como uma aula. Mas claro que dá. E passo a passo, você não consegue fazer no código assim, pode fazer um passo a passo. Você pode deixar isso bem visual, colocar imagens do que você está fazendo de passo a passo de cada coisa. No Gifpad tem um vídeo que ele explica exatamente assim, de uma forma, ele estava testando formas de explicar, ele explica exatamente assim, num projeto dele, você aperta cada tecla, igual aqui eu peguei a inspiração dele, que era dessa aulinha aqui. Eu achei incrível essa apresentação, bem visual, achei muito bom. Peguei a inspiração dele, por causa que eu vi o projeto dele e falei, cara, é uma coisa bem legal poder clicar aqui, poder voltar, você pode voltar a qualquer momento e que eu me certifiquei de nada dentro E isso tudo é dentro da plataforma? Dentro da plataforma, dá para fazer milhões de coisas. Meus projetos favoritados têm exatamente a capacidade máxima dos projetos. Eu coloco os projetos que eu vejo e falo, cara, como é que alguém programou isso? Eu coloco lá para qualquer um que entrar no meu projeto ver. Muito legal, parabéns. Mais alguma dúvida, galera? Dúvida? Ele quer falar. Quem? Opa! Eu não queria falar uma dúvida, mas uma sugestão. Lembra daquele segundo projeto que a gente fez na casa de um amigo nosso? Sim, eu gostei. Então, eu estava pensando em fazer meio que um remake. Você gostaria de fazer comigo? E assim a gente poderia também bem que poderia fazer um remix dele. Tipo. Tá, pode, eu posso te ajudar. Com certeza. Então foi isso, todo mundo, alguém Mais alguma dúvida, galera? Nenhuma? Tem um lá atrás. Peraí. Peraí. Você tá popular. Tô popular. Então, me chamo Renan, obrigado pela explicação para a gente. Eu sou colega do Estado do né? E eu queria, na verdade, comentar que eu conheço o Scratch, mas eu conheço o outro também, né? Que é o Scratch da Unity. E aí eu acho bem legal também, né? Que o Scratch para Unity você consegue usar o Arduino, conectar componentes eletrônicos em geral, e aí você consegue fazer, por exemplo, o joystick para o grupo, assim, e só para essa necessidade também, né, que já gostar do Scratch, que a gente não soubesse, eu acho que é bem legal para isso. O
Scratch é bem famoso atualmente para isso, tanto que usam como ensino básico de robótica o Spike, que a interface dele é muito parecida com o Scratch. A primeira vez que eu olhei o Spike, eu falei, cara, isso aqui é o Scratch, né? Só que não, é um robozinho 3D, você mexe automaticamente, você mexe nele, e pegaram isso do MIT, do Scratch, que é algo que eu amo. Desculpa, eu adoro o Scratch, foi um vício meu por um bom tempo. Gente, infelizmente, se tiver mais perguntas, o Dudu vai estar aqui nos corredores, vocês sabatinam dele, a gente tem que passar para a próxima palestra, Hoje ele agora ele é meu orientador, tem que obedecer. Outra época eu me revoltaria acidente, né? Mas não, agora não. Gente, então, cara, é um momento único na nossa vida. Você está iniciando, né? Vai falar do Grefo mesmo ou desistiu? Não quero. Vou falar do Grefo. Então tá bom. Então, se vocês querem ver ele de novo, ir no Grefo no final do ano, a gente vai tentar fazer aqui de novo também. E aí, com vocês, e lá. Muito obrigado.